Quais as diferenças entre os ativos que produzem peeling? Justamente, vamos pensar assim, são cadeias químicas, são ativos químicos. Cada ativo químico tem uma atividade, vamos pensar assim, ligado à porcentagem dele, então à extrema pureza do produto ou à dissolução desse produto, e ao pH que lhe foi conferido na indústria ou na farmácia de manipulação. A gente tem uma lei brasileira que os alfa-hidroxiácidos não podem ultrapassar 10%. Quem são os alfa-hidroxiácidos? Glicólico, mandélico e lático. Ah, Ivone, mas tem mais alfa-hidroxiácido? Tem, mas não é usado na família dos peelings queratolíticos. Se você for à Espanha, aí você vai encontrar outros ativos. Por quê? Porque eles têm tecnologia para desenvolver esses ativos. O Brasil, apesar de ter acesso a essas matérias-primas, talvez tenha tecnologia, mas não há um interesse comercial. Por exemplo, um pirúvico, uma manicila, parece que não há interesse comercial, como quase que se ele não fosse vendável. Ele é vendável, ele é eficiente. Então hoje nós trabalhamos no Brasil com muito mais intensidade, com muito mais potencial comercial com glicólico, mandélico e lático. Os outros, eles meio que são coadjuvantes nas fórmulas. Você não vai encontrar no Brasil uma empresa que trabalhe como carro-chefe o pirúvico ou como carro-chefe a manicila. Você não vai encontrar. Por quê? Porque não há o apelo comercial que faça isso tornar-se rentável para as indústrias. Como eu tenho, digamos assim, como carro-chefe a manipulação, eu posso brincar nessa manipulação. Eu faço a fórmula do jeito que eu quiser, na quantidade que eu quiser, na porcentagem que me é devida, isso que fique bem claro, né? E no pH que seja compatível com a pele. Nunca se trabalha, não se deve trabalhar com pH 2,5, já é extremamente agressivo, 1,8, então Deus me livre. Abaixo de 1,8 nem se pensar nisso. Existe um fisiologista americano que escreveu muito sobre isso e ele afirmou, eu estou tentando me lembrar o primeiro nome dele, o segundo nome dele é Moy, eu não consigo me lembrar o primeiro nome. Ele deixou bem claro isso, descrito em literatura, que se você colocar um produto cosmético não, porque ele já se torna talvez uma categoria cosmética de risco 2, vamos pensar assim, com um pH abaixo de 1,8 a pele não vai conseguir se recuperar. E aí você vai ter uma ferida ali que pode perpetuar por muito mais tempo. Aí o que vai acontecer? Você vai ter a resolução da tua ação peeling queratolítica, mas você vai acabar tendo uma cicatriz ali também. Então é como a gente diz assim, não trabalhe com pH muito agressivo, não é necessário. A diferença entre você produzir uma proteólise e uma corneólise é muito grande. Quando a gente fala de corneólise é somente atingir a capa córnea. Quando você fala de proteólise, só Deus sabe o limite. Porque na proteólise eu posso perder o manejo, ultrapassar a granulosa espinhosa, chegar na basal e ainda destruir a junção dermipidérmica. Então é muito perigoso você trabalhar com proteólise, principalmente nós que somos profissionais que não temos a liberdade nem digamos assim, o direito legal, vamos pensar, né? Não é direito de beber um copo d'água, não é isso. É o direito legal de prescrever um corticoide injetável. Nós não temos isso. E muitas vezes, para se frear esse caminho que a proteólise segue, e ela é simplesmente a resposta do tempo que aquele produto ficou na pele, eu teria que usar um corticoide injetável. Então isso é um fio de navalha para nós, porque muitas vezes eu vejo as pessoas ensinando como peeling superficial, médio e profundo. O peeling superficial já produz proteólise. Quem dirá então o médio e profundo? Na verdade, nós deveríamos nos restringir aos peelings que fazem corneólise. Atingir somente a lise, a destruição dos corneócitos e não atingir as proteínas. Então é um pouco complexo esse limite, até onde eu posso agir. Qual é o ativo, qual é a porcentagem, qual é a concentração que eu vou usar? Se eu não souber a histologia e a anatomia, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, eu acho que foi muito producente a Anvisa, pela CATEC, que é a Câmara Técnica dos Cosméticos, limitar isso, mesmo venda para profissionais.
Por quê? Porque eu acho que é um sistema de defesa que a própria Catec tem, né? De não deixar a venda livre de produtos que pudessem produzir uma proteólise excessiva ao ponto de se precisar de um medicamento. É claro que se eu pegar um produto que está dentro da legislação da Catec, um glicólico a 10% com pH de 3,5 e deixar ele na pele, ele vai cozinhar uma pele que é sensível. Ele vai sair da corneólise e vai entrar em proteólise. Por quê? Porque eles trabalham por tempo de contato, por tempo de exposição com a pele. Então eu tenho que ter medo? Sim, eu tenho que ter medo. Essa foi uma das perguntas também que fizeram dentro do questionário que foi enviado. Ivone, eu tenho medo. Talvez porque você já passou por um mau bocado, você já passou por um susto. As pessoas, isso eu escuto muito dentro do curso, dizerem assim: Ivone, eu sempre fiz esse peeling e agora deu encrenca. Gente, não é que nem comer pizza ou beber Coca-Cola. Eu sempre tomei Coca-Cola, por que agora me deu dor de barriga? Não, o peeling trabalha para abrir caminho e destruir capa córnea, diminuir capa córnea. Se não tem mais capa córnea para destruir, porque você já passou, digamos assim, dessa fase de destruição dessa capa córnea, o que ele vai fazer? Ele vai fazer proteólise. E daí vem os froces, e daí vem as feridas, e daí vem as hiperpigmentações pós-inflamatórias. Por quê? Porque você passou do limite. Mas Ivone, onde está escrito esse limite? Não tem, não está escrito. Você pode pesquisar entre os maiores autores de peeling, eles vão dizer o tempo de distância entre a primeira e segunda sessão. Nenhum autor é louco de dizer da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta. Por quê? Porque ele não sabe quem você está tratando. Ele não sabe se é uma pele jovem, se é de um tabagista jovem, mas pode ser uma pele idosa que nunca fumou, que nunca tomou sol. A pele é fina, porque a gente sabe que o maior, digamos, efeito do sol sobre a pele é espessamento da capa córnea. Então eu tenho que ter uma ideia também de anamnese para eu não errar em termos de conhecer o meu cliente e saber o que eu vou aplicar nele. Por isso que eu sempre digo, o que é bom para mim pode não ser para você. O que fez efeito positivo em mim pode fazer um efeito negativo em você. Então tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado na tua escolha do ativo, no teu tempo de aplicação, no teu tempo de contato e, principalmente, a formulação. É seu direito saber a porcentagem do ativo que tem ali, o pH que tem ali. Principalmente fórmulas que não estão abertas, que estão fechadas dentro de um rótulo que você exatamente não sabe o que é que tem lá dentro. Então vamos começar a questionar mais, a entender mais de rotulação, de ler este rótulo e entender o que você está aplicando no teu cliente. Teve uma vez uma aluna que virou para mim e disse: mas Ivone, eu fiz um peeling, era muito suave, era de mandélico 10% com pH de 3,5. Ok, ele é suave. Mas e por que cozinhou a pele da cliente depois? Porque imediatamente após o peeling ela aplicou uma vitamina C. Aí eu perguntei para ela: tá, qual vitamina C era? Ela falou: vitamina C. Eu falei: não é assim que a gente responde. A gente responde dizendo: uma vitamina C, digamos, tô tentando lembrar o nome aqui. Olha como férias faz mal pra gente. Nossa senhora. Vamos pensar um tetraisopalmitato de ascorbila. Eu sei que o tetraisopalmitato está com pH entre 5,5 e 6,5. Ok, não era para cozinhar. Mas poderia ser o ascorbilfosfato de magnésio, bem conhecido como VCPMG. O pH está lá entre 7 e 8. 7 e 8 é alcalino. Se você jogar uma substância alcalina num lugar que você acabou de fazer um peeling químico ácido, vai cozinhar, porque a pele está desprotegida, o pH sobe muito rápido, o que vai acontecer o nome bem certo, vai fritar a pele. Ah, mas e se eu colocar um ácido ascórbico? O ácido ascórbico é dentro das vitaminas C, se a gente pode chamar dessa forma, né? O derivado mais próximo do que se conhece originalmente como vitamina C. O pH dele é 3,5. Então você fez um peeling com pH de 3,5 e depois você colocou outro com pH de 3,5. O ácido ascórbico, ele é muito sensível, justamente pela caracterização dele,
pH dele ser 3,5. Então é claro que ele não é para qualquer pele, não é para ser usado continuamente, eternamente, o ano inteiro. Não estou falando aqui o ano inteiro por questão de estações do ano, inverno, verão, não. Usar o ano inteiro, será que uma pele vai aguentar uma substância que está dentro do padrão ácido 3,5? E não se esqueçam que ácido ascórbico é um alfa-hidroxiácido. Por isso ele foi descartado como um padrão queratolítico de peeling por conta da agressividade dele. Então tudo isso tem que ser conhecido quando a gente fala quais as diferenças entre estes ativos, saber qual é a família que ele pertence. Pertencer ao alfa-hidroxiácido, pertence aos beta, que no caso para nós vai ser o salicílico, pertence aos polihidroxiácidos, os 3 mais famosos, gluconolactona, lactobiônico e maltobiônico, são os 3 mais famosos. Cada família tem uma característica diferente, cada ativo desses tem um poder de permeabilidade, um poder queratolítico de entrada dentro da pele. Então isso é importantíssimo a gente saber quando a gente diz, eu sou especialista em peeling, eu tenho capacidade de conhecer os peelings, não somente no momento do peeling, mas como o que você faz depois. Porque as intercorrências dentro dos peelings, juro por Deus, só acontece se é igual carro. Você só bate se você não souber dirigir. Ah, mas eu sei dirigir, foi outro carro que bateu em mim. Mesmo assim, foi talvez um erro de percurso, só que o que a gente não pode esquecer é que nesse momento você não está dirigindo um carro. Você está dirigindo um cosmético e é só você que está dentro daquele consultório. Então, é uma questão de gerenciar, é uma questão de conseguir gerir o que você tem na mão e a pele que está deitada ali. É uma questão de total responsabilidade sua. Ah, mas o paciente não me contou isso ou aquilo, então é porque você não fez a anamnese correta. Isso nós temos que levar em consideração também. Então, para mim, Ivone, a responsabilidade está toda na tua mão. Se houver erro, o erro foi seu. Ah, mas nunca aconteceu e agora aconteceu. Será que você não passou do limite no número de sessões? Será que você avaliou a pele como ela estava a partir da terceira, quarta, quinta sessão de peeling? Às vezes a gente consegue fazer 10 sessões de peeling, claro, com seu distanciamento, mas chega um momento que a pele não precisa mais, ela já está respondendo por si só, ela já consegue, mas ela precisa do home care para responder como você quer. Então essa para mim é a grande diferença entre os ativos que produzem peeling. Esses são os peelings químicos orgânicos, alfa, beta e polihidroxiácidos. Mas eu tenho os inorgânicos também. O maior representante deles é o ácido retinóico. Quem já está uma categoria mais alta, já entra no tricoloracético, já entra no fenol. Quem já estudou sabe que o tricoloracético isso está descrito na literatura, por uso tópico dele, estímulo de nervo vago fazendo parada respiratória. Ah, como que eu vou saber se a pessoa vai fazer? Eu não sei, e não há como descrever isso. Simplesmente acontece por uma intoxicação, porque o tricloracético trabalha por toxicidade. Então ele não faz toxicidade somente tópica, ele é capaz de fazer toxicidade orgânica. Aí é que vem a resposta do nervo vago, fazendo estímulo e fazendo parada respiratória. O retinóico só trabalha por toxicidade tópica, ele não tem condições de fazer uma toxicidade orgânica. Ah, é mais seguro? Se você pensar que não vai fazer toxicidade orgânica, sim, ele é mais seguro. Mas a toxicidade tópica que ele faz pode agredir de tal forma o queratinócito que o queratinócito pode pedir socorro ao melanócito, produzindo estímulo de melanogênese. Além da alta temperatura que ele provoca na pele, justamente por causa da liberação das caspases 3, que fazem esse estímulo inflamatório e edemaciam os queratinócitos, fazendo com que o processo inflamatório se torne mais agressivo. E por muitas vezes, para a gente poder reduzir esse processo inflamatório, eu preciso de um corticoide tópico. Às vezes, precisando talvez até de um corticoide injetável. Então, aí começam as variáveis. Qual peeling você vai escolher? Qual ativo peeling você vai escolher? E ainda tem, para bagunçar mais a cabeça da gente ainda, os peelings combinados, porque hoje não se usa mais um peeling isolado, sozinho, só o retinóico que ainda continua sendo soberano e está sozinho ali, mas eu tenho combinações dos alfa com beta. Então, por exemplo, a gente tem formulações que combinam o mandélico com salicílico, o glicólico com salicílico, mas eu nunca vi combinar lático, que tem
poder hidratante, poder umectante combinado com salicílico. Eu juro que eu nunca vi. Mas a gente pode ver coisas nessa vida que até Deus duvida, né? Então, esteja preparado. Dos polihidroxiácidos, muitas vezes a gente vê eles se combinando com eles mesmos. Mas eu não vejo onde está a justificativa de se pegar um polihidroxiácido, como por exemplo o lactobiônico ou a gluconolactona, e misturar ele com um glicólico e um mandélico. Mas por que não pode? Não é que não pode. Mas se você estudar para trás, né, estudar anteriormente, e às vezes dentro do meu curso eu vou buscar literatura lá de trás, lá de 1960, 1970, 1980, 1990 e lá vai pedrada vindo para frente. Para quê? Para mostrar como os pesquisadores pensavam e como eles estão pensando e justificar porque eles mudaram de ideia. Ninguém muda de ideia, ninguém muda uma receita de salpicão porque está com vontade de mudar a receita de salpicão. Eu vou botar passas do salpicão dentro do feijão porque vai ficar melhor. Não, tem que haver uma comprovação científica disso. E isso é o que eu mostro no curso. Como foi mudando esse temperamento e como foi mudando essa característica. A gluconolactona, para vocês terem uma ideia, ele era antigamente qualificado como ácido glucônico. E o glucônico era um alfa-hidroxiácido. Mas como as características dele eram muito alheias aos alfa-hidroxiácidos, foi criada uma família para ela. Ele deixa de se chamar ácido glucônico para se chamar polihidroxiácido G4 ou gluconolactona. Ele teve um motivo para sair daquela família e vir para essa. Então por que eu vou pegar uma gluconolactona e misturar com mandélico? Onde está a graça? Eles já não se davam bem quando eles estavam naquela família, por que vão se dar agora? Então quando a gente faz os peelings combinados, quando a gente elabora essas formulações para montar um peeling, eu tenho que saber por que eu estou pondo A com B, B com A, C com D. Eu tenho que ter ideia do porquê. Então isso é entender as diferenças entre os ativos e, inclusive, dentro das porcentagens, quais são as porcentagens que são mais terapêuticas e quais são as porcentagens que são tão agressivas que eu não vou conseguir manejar o meu peeling simplesmente com a cosmetologia que eu tenho na minha mão e que eu não vou precisar usar um corticoide. Isso é importante também. Não adianta às vezes a gente carregar na porcentagem, como por exemplo, eu sei que é possível fazer uma gluconolactona 40%, mas não tem graça. Não tem o porquê, não existe na literatura a justificativa do porquê usar a gluconolactona 40%. E também, isso foi dito por Bernstein, em 1996, que a gluconolactona é muito difícil de estabilizar em pH de 4,5, porque ela tende a descer o seu pH. E aí o que acontece? Se a indústria ou a farmácia de manipulação não consegue tamponar esse ativo, fatalmente ele vai cair e vai descer talvez até 3, 2,8. Então a gluco se torna mais violenta talvez do que se imagina, porque todo mundo acha que a gluco é simplesmente um hidratante. Ela não é, ela é um peeling. Eu não posso desmerecer a gluco porque ela é usada, por exemplo, numa pele com rosácea, numa pele com psoríase, numa pele sensível. Isso só pode ser feito se o pH dela estiver em 4,5. Se você baixar o pH, já não dá mais para usar. Aí ela vai cozinhar essa pele, porque ela é um peeling. Não esqueçam isso.